Gestão patrimonial no Comaer. 2. Licitação. 2.1. O processo licitatório. O procedimento licitatório, licitação, pode ser definido como o ato administrativo formal, a ser aplicado por todos os órgãos da administração pública, federal, estadual e municipal, que é instituída pelo artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal, CF, objetivando, através da obediência às condições preestabelecidas em instrumento específico, edital, selecionar a proposta mais vantajosa à administração dentre todas as empresas participantes de dado certame, a fim de se obter bens ou prestação de serviços em favor da administração. Ou seja, ressalvadas as situações de dispensa e inexigibilidade, definidas na Lei de Licitações e Contratos, o firmamento de contratos entre o ente público e terceiros deverá, via de regra, ser precedida de procedimento licitatório. Ademais, por se tratar de uma espécie de competição para a contratação com a União, é necessário valer-se de isonomia, visando garantir a igualdade de condições durante a participação do certame. Além disso, com o intuito de possibilitar atos de governança e de acompanhamento da destinação dos recursos públicos, deve-se prezar pela publicidade e transparência dos atos decorrentes da execução do certame. 2.2 Perguntas importantes. Por que licitar? Em obediência ao que estabelece o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, as contratações realizadas pela administração pública devem ser precedidas de licitação e que esta garanta a isonomia entre os interessados em contratar com a União. 1. O que pode ser licitado? O espectro que as licitações abrangem no âmbito da administração federal, estadual e municipal é bem amplo. Com exceção aos específicos casos da Lei 8.666/93 e posteriores alterações, podem ser adquiridos desde bens comuns, como lápis, borracha e papel sulfite, até a contratação de execução de obras complexas, como edificações, hangares e estádios, ou a prestação de serviços, como serviços de limpeza ou serviço de manutenção preventiva em viaturas, por exemplo. 2. Quem deve licitar? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e municípios, conforme inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal. 3. Quem poderá participar da licitação? Poderão participar aqueles interessados que atuem comprovadamente no ramo de atividade do objeto da licitação e possuir os requisitos mínimos de habilitação previstos no instrumento convocatório. Não podem participar aqueles que estejam, por algum motivo, envolvidos na confecção-condução do certame, bem os impedidos de licitar com a administração ou aqueles declarados inidôneos para licitar ou contratar com a administração. Já para casos de obras, adicionalmente, não podem participar aqueles que sejam autores, ou cuja empresa, o autor do projeto básico ou executivo for dirigente, bem como não podem servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 4. Como se deve licitar? De início, é necessária a realização da fase do planejamento da contratação, consubstanciada em documentos específicos, citados a seguir. É nesse momento também que deve ser feita a apuração da existência de recursos orçamentários suficientes para o pagamento da despesa, devendo esta estar de acordo com o preconizado na LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Após, segue-se a fase da seleção do fornecedor mediante a publicação de instrumento convocatório. E, por fim, a gestão contratual, quando se acompanha a execução daquilo que foi contratado. 5. Quem é o responsável por uma licitação? De início, basicamente, consideram-se responsáveis pela condução de um processo licitatório aqueles agentes administrativos que são designados por atos administrativos específico, portaria, boletim interno ou análogo. Ressalta-se que tal ato deverá ser emitido por autoridade competente para tal, por exemplo, o ordenador de despesas. 2.3 Princípios licitatórios. Conforme artigo 3º da Lei 8.666/93, toda licitação deve ser processada pelos princípios enumerados a seguir. A. Princípio da legalidade.
É aquele que vincula todos os atos da administração pública e também dos respectivos licitantes às normas, leis, princípios e regras vigentes. D. Princípio da igualdade. Objetivo: estabelecer, para todos os interessados, o mesmo tratamento e condições, visando coibir o favorecimento e o prejuízo à competitividade. C. Princípio da impessoalidade. Tal princípio é aquele que torna obrigatória a observância de critérios objetivos pré-estabelecidos. D. Princípios moralidade e da probidade administrativa. Entendido como princípios afins, estabelecem que todos os atos praticados devem ser pautados em valores como boa-fé, diretivas de boa administração, honestidade, lealdade, interesse público, imparcialidade. E princípio da publicidade. Esse princípio versa sobre a disponibilidade de acesso aos dados dos certames licitatórios ao cidadão, feito através da ampla e restrita divulgação dos atos realizados pela administração. F. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Tal princípio, como o próprio nome sugere, obriga tanto o licitante quanto a administração a cumprirem os ditames constantes no ato convocatório, edital. G. Princípio do julgamento objetivo. Esse princípio impõe à administração a obrigação de definir critério de aferição e que estes sejam preestabelecidos no edital, ato convocatório, com o fim de evitar a subjetividade no julgamento pelo agente da administração. Além dos princípios acima, existem alguns outros correlatos, sendo os seguintes os principais. H. Princípio da celeridade. Tal princípio visa simplificar e reduzir os excessos de rigorosidades e formalidades desnecessárias durante o certame, com vistas a promover maior agilidade nos atos administrativos. I. Princípio da competição. Esse princípio estabelece à administração que esta sempre deve buscar o maior número de competidores para a participação de um dado certame, vendando estabelecer exigências e condições excessivas que possam, de alguma forma, frustrar ou restringir o caráter competitivo da licitação. 2.4 Modalidades da licitação. Existem maneiras específicas de condução de um certame licitatório de acordo com suas peculiaridades e critérios estabelecidos na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002, Lei do Pregão. Elas são formalmente denominadas de modalidades licitatórias, que são as seguintes: a. Leilão. O leilão se caracteriza pela modalidade que a administração utiliza para o desfazimento de bens móveis inservíveis. Assim, podem participar quaisquer interessados na aquisição do objeto licitatório e sagrar-se como vencedor aquele que der o maior lance, igual ou superior ao do valor da avaliação dos referidos materiais. B. Concorrência. Em linhas gerais, é na modalidade de concorrência que qualquer interessado deve comprovar previamente atender a todos os requisitos de qualificação, fase de habilitação, para a posterior análise das propostas. Com relação a valores, a presente modalidade deve ser escolhida, segundo a Lei 8.666/93. Atualizada pelo Decreto 9.412/2018, para contratações acima de R$ 3.300.000, R$ 3.300.000, para os casos de obras e serviços de engenharia, e, acima de R$ 1.043.000, R$ 1.043.000, para demais casos de aquisições e contratações de serviços. C. Tomada de preços. Esta modalidade é baseada no cadastro prévio dos interessados, até 3 dias corridos, anteriores à data estabelecida para recebimento das propostas, com a análise da conformidade dos mesmos. Somente após isso que se procede à etapa de oferta de preços e à sequência de atos. Com relação aos valores, segundo a Lei 8.666/93, atualizada pelo Decreto 9.412/2018, a presente modalidade é operada para contratações dentro do seguinte limiar: até R$ 3.300.000, R$ 3.300.000, para casos de obras e serviços de engenharia, e até R$ 1.043.000, R$ 1.043.000, para demais casos de aquisições e contratações de serviços. D. Convite.
Como o próprio nome sugere, esta modalidade é caracterizada por se basear no convite, realizado pela administração, de no mínimo três interessados para a participação de atos licitatórios. Em que pese não haver obrigatoriedade legal, considera-se, como boa prática de gestão, a realização de ampla publicidade desse tipo de instrumento convocatório, fins de se coadunar ao princípio da publicidade e aumento da competitividade. Com relação aos valores, segundo a Lei 8.666/93, atualizada pelo Decreto 9.412/2018, a presente modalidade é operada para contratações dentro do seguinte limiar: até R$ 330 mil, para obras e serviços de engenharia, e até R$ 176 mil, para demais casos de aquisições e contratações de serviços. E pregão. A modalidade pregão, instituída pela Lei 10.520/2002, é caracterizada pela obrigatoriedade da sua adoção em casos de aquisição de bens e serviços comuns, não se limitando à faixa de valores, sendo que, em casos da decisão do não uso do pregão, tal fato deverá ser justificado, de maneira circunstanciada e motivada, pela autoridade competente ou devido dirigente. Em termos gerais, o pregão é uma sessão pública presencial, regulamentada pelo Decreto 3.555/2000, ou eletrônica, regulamentado pelo Decreto 10.024/2019, na qual os interessados pelo fornecimento do objeto licitado, também denominados de licitantes, disputam pelo menor lance. Sequencialmente, segue-se para aceitação da proposta e posterior análise de habilitação. 2.5 Tipos de licitação. Basicamente, os tipos de licitação são três: A. Menor preço. B. Melhor técnica. C. Técnica e preço. Observação: não se pode confundir tipo de licitação com modalidade. Modalidade refere-se ao rito processual. Tipo é referente ao critério de julgamento usufruído para a seleção da proposta mais vantajosa à administração. A. Menor preço. Tipo de licitação baseada no critério de seleção baseada no menor preço. B. Melhor técnica. Tipo de licitação baseada no critério de seleção baseada nos fatores de ordem técnica. Observação: o tipo melhor técnica, segundo o artigo 46 da Lei 8.666/93, deverá ser utilizado para serviços de natureza intelectual, por exemplo, engenharia consultiva, elaboração de estudos técnicos, cálculos, etc. C. Técnica e preço. Esse é o tipo de licitação que utiliza como critério para classificação e avaliação a ponderação de notas e pesos atribuídos a cada critério, sendo a nota e o critério previamente definido em instrumento convocatório. O parágrafo 4º do artigo 46 da Lei nº 8.666/1993 torna obrigatória a adoção de tal tipo para a contratação de bens e serviços de informática, nas modalidades concorrência e tomada de preços. Observação: em consonância ao artigo 46 da Lei nº 8.666/1993, o tipo técnica e preço poderá ser empregado também, a exemplo do tipo melhor técnica, para a contratação de serviços de natureza basicamente intelectual, especialmente em cálculos, gerenciamento e de engenharia consultiva em geral. D. Dispensa de licitação. Regulamentada pelo artigo 24 da Lei 8.666/93, a dispensa de licitação é a forma legal em que a administração pode contratar sem a necessidade prévia de licitar. No entanto, por ser de caráter excepcional, só pode ser aplicada estritamente às situações previstas em lei. Mesmo não havendo um certame, ou seja, sendo uma exceção à regra, tal procedimento de contratação deverá obedecer aos devidos princípios licitatórios, a fim de garantir a obediência da legalidade, moralidade e isonomia perante a contratação. Exemplos de situações que se enquadram como dispensa. Terceira, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Quarta, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.
E somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Nona, quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. 19. Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Alerta! Os casos apontados na presente apostila não consideram o cenário de Covid-19, visto que são contempladas em legislação específica, L 13979/2020. Em agosto de 2021, as unidades do Comaer foram autorizadas a embasarem seus processos de dispensas de licitação na Lei 14.133/2021, mas somente aqueles que se enquadrarem nos casos previstos nos incisos 1º e 2º, que denominamos de dispensa por baixo valor da contratação. 1 graus para a contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Segundo, para a contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000, R$ 50.000, no caso de outros serviços e compras. Tais processos são publicados no Portal Nacional de Compras Públicas, que é sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela Lei nº 14.133/2021, e normatizados pela Instrução Normativa SEGES-MI nº 67 de 2021, a qual dispõe sobre a dispensa de licitação na forma eletrônica. Salienta-se que com a edição da Medida Provisória nº 167/2023, fica prorrogado o uso da Lei de Licitações, Lei 8.666, de 1993, e da Lei do Pregão, Lei 10.520, de 2002, até 30 de dezembro de 2022. Assim, os editais devem indicar expressamente a legislação aplicável, não podendo haver utilização simultânea em um mesmo processo. 2.6. Planejamento da contratação. O planejamento da contratação, conforme Instrução Normativa do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão nº 5/2017, consiste nas seguintes etapas: estudos preliminares, gerenciamento de riscos e termo de referência ou projeto básico. A. Estudos preliminares. Recentemente reformatado pela Instrução Normativa SEGES-MI nº 40 de 2020 para o modelo digital, o estudo técnico preliminar deve ser formulado por uma comissão denominada Equipe de Planejamento para todos os processos de aquisição e contratação de serviços e obras, contemplando as seguintes informações. 1. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. 2. Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade. 3. Levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções, a. Ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração, e b. Ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, para a coleta de contribuições. 4. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução. 5. Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.
6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. 7. Justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável. 8. Contratações correlatas e ou interdependentes. 9. Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no plano anual de contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão. 10. Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável. 11. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização. 12. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento, e 13. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. Como forma de facilitar sua confecção, foi elaborado um manual de elaboração deste estudo, podendo ser encontrado no link abaixo. Nota: a elaboração do ETP é facultada para os processos de dispensa por baixo valor da contratação e dispensada nas prorrogações contratuais de serviço continuado. B. Gerenciamento de riscos. Conforme artigo 26 da Instrução Normativa MPDG nº maio de 2017, o gerenciamento de riscos materializa-se na confecção do mapa de riscos e deve ser atualizado e juntado aos autos do processo ao final da elaboração do ETP, do termo de referência, projeto básico, após a fase de seleção do fornecedor e, caso ocorra algum evento relevante durante a gestão contratual. Além de vários modelos disponíveis na internet, a própria EN5 2017 propõe um modelo de mapa de riscos, constante do anexo 4. C. Termo de referência, TR, projeto básico, PB. O termo de referência, projeto básico, deve ser elaborado a partir das informações contidas no estudo preliminar e no gerenciamento de riscos, utilizando os modelos disponibilizados pela Advocacia Geral da União, AGU, pelo link abaixo. Assim, cabe à equipe de planejamento selecionar o modelo de TR de acordo com o tipo do objeto a ser licitado: compras, serviço não continuados, continuados sem mão de obra exclusiva, continuados com mão de obra exclusiva, serviço comum de engenharia ou modalidades convencionais, e seguindo as instruções contidas nos arquivos disponibilizados, realizar a confecção do TR-PB, considerando as informações já coletadas no ETP e mapa de riscos. Em linhas gerais, termo de referência é o documento que deve descrever os bens ou serviços a serem contratados, as condições de aceitação do objeto e também como se dará a gestão contratual. Visto que este documento é prévio à execução do certame licitatório, ele servirá de base para a elaboração futura do edital. Observação: ressalta-se que o termo de referência, TR, deve ser usado para certames que se caracterizam pela contratação de bens e serviços comuns. Para os casos de obras e serviços de engenharia, confecciona-se o projeto básico, PB, que processualmente tem a mesma função que o TR, utilizado para contratações não comuns. Bens e serviços comuns previstos no parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.520, é tudo aquilo cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, cabendo ao agente responsável pela fase do planejamento da contratação a ratificação do seu enquadramento. Modalidade de licitação, pregão. Documento preliminar, termo de referência. Bens e serviços não comuns. Obras, serviço de engenharia e ainda algum material de alto grau de complexidade, devendo ser enquadradas na Lei 8.666/93. Modalidade de licitação, concorrência, tomada de preços, convite. Documento preliminar, projeto básico. 2.7. Pontos relevantes. A. Favorecimento de pequenas e microempresas. Baseada no artigo 146 da Constituição Federal,
A lei complementar foi criada com a finalidade de regulamentar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, MIPP, relativo a matérias fiscais e de cunho licitatório. Assim, segundo o art. 48, inciso I, da LC 123/2006, a administração pública. Primeiro, deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000, R$ 80.000. Segundo, poderá, em relação aos processos licitatórios destinados obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte. Terceiro, deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. B. Projeto executivo. Sinteticamente, assim como afirma o Manual de Obras Públicas do TCU, deve ser visto não como um projeto novo, mas sim como a complementação do projeto básico, reunindo elementos suficientes e necessários para a realização do objeto do certame, detalhando, ao máximo, todas as etapas de execução do serviço, daí o nome executivo. C. Sistema de Registro de Preços, SRP. Previsto no Decreto nº 7.892/2013, em linhas gerais, é a reunião de procedimentos administrativos que visam o registro formal de preços que se referem tanto ao fornecimento de bens comuns, quanto à execução de serviços comuns, firmada através de um documento denominado Ata de Registro de Preços. Assim, o Sistema de Registro de Preços implementa uma nova metodologia às contratações públicas, diferenciando-se das contratações convencionais, visto que proporciona à administração a possibilidade de, nas condições editalícias preestabelecidas, realizar a mesma contratação repetidas vezes durante um período e preço preestabelecidos, enquanto na convencional tal feito é único. Ressalta-se que no SRP, o período para aquisições é delimitado pela validade da ata registro de preços, com vigência não superior a 12 meses. Além disso, insta a salientar que a ata de registro de preço não se confunde com um contrato administrativo, pois aquela, baseada no Decreto nº 7.892/2013, refere-se ao compromisso de manutenção da proposta de preço durante certo período, mediante as condições preestabelecidas em edital. No entanto, o contrato é regido pela Lei 8.666/93 e, resumidamente, tem como escopo a relação entre as obrigações da contratante contratada para execução de algum objeto. E agora, que tal uma pausa? Parabéns por ter avançado até aqui. Está na hora de fazer uma pausa. Lembre-se de que o descanso e a reflexão fazem parte do estudo.